Olá pessoal, estamos aqui hoje para a terceira parte da nossa série sobre introdução à espiritualidade. Hoje eu decidi gravar um FAQ aqui respondendo a algumas questões que por vezes geram muita controvérsia nesse tema de tratamento espiritual com fins de desobsessão e cura. Então eu achei por bem comunicar aqui o que eu creio a respeito dessas questões, em função da minha experiência pessoal. E o meu objetivo é, de alguma forma, com o meu ponto de vista, que vocês analisem de acordo com o seu raciocínio lógico, de acordo com o que o seu coração fala, né? E se o que eu transmitir aqui de alguma forma auxilie na compreensão de vocês também, né? Se não, de qualquer forma fica aí a tentativa, tá certo? Então, mais uma vez, eu gostaria de solicitar que todos nós elevemos nossas vibrações, elevemos aqui o nosso pensamento aos nossos guias, nossos mentores, os nossos anjos da guarda, e vamos lá. Então, o primeiro tópico aqui que a gente vai conversar é com relação ao atendimento à distância. Muitas questões são levantadas com relação à efetividade de se realizar um atendimento à distância. Eu resolvi colocar aqui três versículos bíblicos, onde tem o que eu creio três referências interessantes para a gente analisar esse tópico. Primeiro é em Lucas capítulo 7, onde Jesus promove a cura remota de um servo de um centurião lá em Cafarnaum. E o centurião fala, né? Não, Jesus, você não precisa ir até minha casa, né? Só a sua palavra aqui já basta para o meu servo ser curado. E aí Jesus, né, falou, nossa, que fé, né? Então o servo efetivamente foi curado. E vamos tentar aqui rapidamente analisar o que pode ter acontecido. Então, segundo o meu achismo zecuniano aqui, o que aconteceu foi que, com a fé, com a vontade, com o magnetismo do centurião, aliado às egrégoras que acompanham Jesus, foi promovida então a cura do servo com essa energia toda, né, de magnetismo que deveria existir. Provavelmente em volta do servo deveria existir familiares, amigos, alguém, né, que transmitisse também essa vibração, mais uma vez mais com as falanges de Jesus por perto, né, para promover essa cura. Um outro versículo aqui de João, capítulo 9, se diz que Jesus curou um cego. Então esse cego solicitou aí, né, voltar a ver. E aí então Jesus, o que ele fez? Ele não simplesmente estralou os dedos e o cego voltou a ver, né? Ele pegou um pouco de terra, colocou um pouco de saliva, fez uma misturinha ali, uma argamassa, e aplicou nos olhos então do cego. E ele, depois de lavar os olhos, de retirar essa argamassa, voltou a enxergar. Então, o que, que a gente pode deduzir daqui, né? Que não é só a fé, talvez, só esse magnetismo não curaria, precisaria de uma saliva, né, com terra. Vamos pensar um pouco. O cego estava fisicamente, né, com o seu olho danificado. Provavelmente o seu duplo etérico também estava danificado no olho e provavelmente o seu corpo astral também estava danificado. Então, o magnetismo ele funciona muito bem na parte do corpo astral. Ele pode influenciar fortemente também o corpo etérico, mas mais fortemente do que o magnetismo seria ainda essas mãos de Jesus, né, colocando essa saliva dele com a terra e aliando então o prana, né, que viria da terra, mais a energia vital de Jesus aí, irradiando tanto pelos dedos como pela saliva dele, e promovendo então uma modificação tanto no duplo etérico como a nível de
corpo físico, porque também aí, vamos lá, temos o ectoplasma, né, que poderia estar vindo aí de Jesus, né, mais uma vez tanto pela saliva como pelos dedos, ou talvez não pelos dedos, né, mas ali pela respiração de Jesus, né, uma coisa assim. E esse ectoplasma pode, né, modificar e reconstruir, né, um órgão, como o olho do indivíduo. Então a gente não sabe qual era o problema, né, se era problema de rotina, córnea, o que for, mas tem relatos bíblicos onde pessoas que eram cegos porque tinham sido arrancados os olhos, né, desse indivíduo, que não sei se foi o caso desse daqui, que voltou a enxergar, né? Então nosso entendimento que por cirurgias espirituais, né, com o ectoplasma, órgãos físicos, né, matéria pode ser reconstruída, né, porque esse ectoplasma também é denso e está, digamos, na nossa dimensão física, tá certo? Então aqui o aprendizado, né, digamos, meu é que para casos como esses, né, onde existe um problema físico, talvez originado de problemas espirituais ou do astral ou não, é, é possível fazer cura, mas provavelmente a presença física é necessária, né? Aí também vale ressaltar que um tratamento médico, com médicos, com remédios, com próteses, etc., também, por vezes, ou normalmente, são os efetivos para se fazer uma cura física, né? Mas a cura espiritual, digamos, no astral e no duplo etérico, as vibrações, a fé, o magnetismo são bastante eficientes, tá certo? E aqui temos esse versículo, Mateus capítulo 17 a 21, no qual os discípulos vêm dizer a Jesus que eles não conseguiram fazer um processo de desobsessão, não conseguiram expulsar um demônio. Aí Jesus passa um sermão neles, né, digamos, falando, né, vocês ainda têm pouca fé, ou seja, ainda têm pouca energia de vontade, de magnetismo, e vocês têm que aumentar ainda mais a sua fé. Mas Jesus, no final, depois de passar esse esculacho, falou que esse tipo de demônios não se expulsam senão pela oração e pelo jejum. Então, vamos lá, né? Os discípulos de Jesus, mesmo com as suas egrégoras, com o seu magnetismo, não conseguiram quebrar, romper esses vínculos energéticos que existia entre esse obsessor e esse doente. Uau! Né? Então, existem vínculos energéticos que não se quebram, a não ser por muita oração, que vai a sua fé, o seu magnetismo, e por jejum. Vamos tentar entender aqui. O jejum, no meu entendimento, é você ter uma vontade, né, a sua força mental superior ao seu instinto de se alimentar, né? Então, você quando tem essa força, essa energia, né, mental aí para controlar o seu corpo físico e não se alimentar intencionalmente, significa que você tem, né, uma energia aí bastante poderosa. Então, se você tem essa energia, essa força, esse magnetismo mental, essa determinação tão forte, e você direciona isso, eu vou jejuar para romper esses laços energéticos que eu tenho com essa entidade, partindo de mim, ou talvez de familiares junto também, né? Isso aí tem um poder que, na minha compreensão aqui, seriam suficientes, então, para promover a quebra desses vínculos energéticos que existiriam entre essas entidades físicas e encarnadas. Bom, então a resposta é: atendimento à distância funciona? É eficiente? Depende, né? Como sempre, tudo depende. Depende do problema, depende da pessoa, depende da circunstância, o que está sendo tratado. E
vem aqui o entendimento, então, né, de que precisa saber o que se está fazendo, né, e que por vezes só um estralar de dedos não resolve. Tá certo? Vamos para o próximo. Então, o segundo tópico aqui é com relação a cobrar por um tratamento espiritual. Então, existe muita controvérsia com relação a isso, né? E vamos lá. Bom, em Mateus, capítulo 10, tem a passagem bíblica que diz, né? Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Então, esse tem sido o principal argumento, a referência às palavras de Jesus, para que não se cobre um tratamento espiritual. Vamos pensar um pouco aqui. Por quê? Né? Porque talvez isso não seja uma coisa adequada. Vamos pensar aqui a situação em que um médico particular, vamos lá, que você está com um problema de excesso de peso. Vai. E você paga R$ 1.000 para um médico para que ele te dê um comprimido, né, um remédio, que faça você reduzir o seu peso. Será que esse médico ele vai virar para você e falar: escuta, meu amigo, o que você precisa não é de remédio, mas o que você precisa é controlar o que você come e exercitar-se mais. Então, está aqui os seus R$ 1.000 de volta e tenha um bom dia. Será que esse médico teria essa capacidade, né, ou essas condições de falar uma coisa desse tipo? Então, esse exemplo, né, digamos, se você vai em algum local e solicita um tratamento, né, espiritual, você está com um problema ou físico, ou de doença, ou de obsessão. Será que esse local, né, que está cobrando e que essa pessoa que meio que depende por vezes dessa fonte de renda, vai falar para você: meu amigo, o que você precisa é fazer a reforma íntima, é mudar sua maneira de agir e pensar, é parar de falar mal dos outros, é parar de ficar com raiva, com ódio, né? E aí os seus obsessores vão embora, e aí a sua saúde volta. Então, é uma situação difícil, né? Se essa pessoa que está, digamos, dando esse auxílio, né? Ele realmente quer o seu bem e, em segundo lugar, ele quer o seu retorno financeiro, aí tudo bem. Isso se aplica não só a um, digamos, terapeuta holístico ou alguém que faz tratamento espiritual. Isso, na realidade, devia se aplicar a todo mundo, né? Todas as profissões, seja um médico, um advogado, um dentista, um nutricionista, quem quer que seja, né? E, por vezes, a gente sabe que isso não acontece. Então, na minha compreensão, o meu achismo, é que, de certa forma, um terapeuta holístico deveria ser alguma coisa parecida com um personal trainer, né? Alguém que a gente contrata, vai lá na academia, eu não tenho força de vontade suficiente para fazer os exercícios, eu não sei como lidar com os equipamentos, né? Então preciso de alguém aqui que me auxilie, me motive, né, para eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, aqui o personal trainer não vai ser ele que vai ficar levantando os pesos por você. Não vai ser ele que vai modificar a sua alimentação. Não vai ser ele que vai carregar você nas costas. Então, se a gente tiver essa perspectiva, né, de que quem quer que seja não vai carregar a gente nas costas, que não é o responsável pelo nosso crescimento espiritual. E, no caso, ele pode auxiliar, né, por vezes fazendo uma limpeza de chakras, fazendo uma limpeza, né, fazendo um auxílio aí energético com a pessoa procurando auxílio, sem dúvida pode ser muito válido. Mas, né, tendo essas questões em mente, né, que ajuda, mas não carrega ninguém nas costas.
de certa forma, isso não se atende só a quem esteja cobrando, né? Também as pessoas que fazem serviço como caridade, né, que não cobram nada, tem que ter em mente que ninguém carrega ninguém nas costas, né? Que cada um tem o seu caminho, o seu aprendizado e precisa evoluir. Mas sim, quem está em volta, cobrando ou não, né, pode até certo ponto auxiliar. Mas quem cobra se sente na obrigação de fazer e acontecer, digamos. Então vamos lá. Suponha que uma pessoa esteja pagando para uma pessoa dar um tratamento espiritual para curar de uma doença. E se essa pessoa não consegue curar? Essa pessoa tem a necessidade de tirar um obsessor. E se ela tem um vínculo energético que esse terapeuta, ou quem quer que seja, não consegue? Vai devolver o dinheiro, né? Ou vai ficar fazendo um tratamento eterno, né, de meses, anos, para conseguir, né? Enfim, e quem não tem dinheiro? Quem é pobre? Então, né, não tem auxílio nenhum, né? São questões para serem consideradas, né? E lembrando que então a sua fé é que te cura, né? Você é que precisa mudar a sua maneira de agir e pensar. Você é que tem que fazer o seu exercício físico. Você é que tem que cuidar da sua alimentação. E claro, ajuda é bem-vinda, mas a responsabilidade é sua. E não adianta tentar terceirizar essa responsabilidade, por vezes querendo pagar para outra pessoa te dar um comprimido, ou te dar um passe, ou o que for, e resolver os seus problemas. Tá certo? Vamos para o próximo. Bom, outro tópico controverso é com relação à atitude dos médios, né, e dirigentes, por vezes, num local, né, de tratamento espiritual, por vezes por caridade, né, mas onde a motivação em si dos indivíduos que estão lá trabalhando não sejam exatamente tão elevadas assim. Então a gente sabe que muitos médiums só trabalham em locais, seja de umbanda, apometria, casa espírita, o que for, para picar cartão, né? Porque eles sentem a necessidade, né, de incorporar, de trabalhar espiritualmente, e se não trabalharem, ficam passando mal. Então, uma vez por semana, vão lá, né, em algum local e exercem a sua mediunidade, mas por vezes estão lá olhando para o relógio, né, vendo, torcendo para acabar rápido, torcendo para que atendidos não venham hoje, para que eles piquem o seu cartão e vão para casa o mais rápido possível, e não demonstram um compromisso realmente de amor, de compaixão pelas pessoas que estão sendo atendidas. Então, nesses casos, o tratamento se torna bastante comprometido, né? Por vezes, coisas que deveriam ser feitas no tratamento deixam de ser feitas, por essa falta de compromisso realmente, né? De dedicação dos trabalhadores da casa. Outro aspecto importante também é quando os médiuns ou os dirigentes da sala se deixam levar pelo ego e acreditam que já ouviram esse atendido, problema igualzinho no passado, e já sabem a solução, né? Seja em termos médicos, psicológicos ou espiritualistas, o que for. E quando leem a ficha, o atendido já relata o seu problema, já começam a dar todas as soluções do que deve e não deve fazer antes de escutar a mediunidade, né? Antes de escutar a espiritualidade, antes de abrir os campos, né, energéticos, antes de qualquer um realmente ver, né, ou sentir ou escutar a espiritualidade para saber o que está acontecendo. Então, é importante, né, a gente ter essa ciência, essa consciência de que nós trabalhadores
Somos médiums, o que significa estamos lá transmitindo o que a espiritualidade está comunicando, e não as nossas próprias ideias e conceitos que a gente possa ter. Podem até estar certos, podem até estar corretos, porém, né, nós não estamos ali para isso. O atendido está indo lá para escutar o que a espiritualidade crê que seja o seu problema, e não o que os médiums ali creem que seja o problema. Tá certo? Senão eles procurariam um psicólogo, um médico, né? Alguém com capacidade ou já, digamos assim, certificados para fazer isso, certo? E outra questão é onde praticar o atendimento espiritual. Atendimento em casa pode? Claro que a resposta é óbvia de sempre, depende, né? Então, vamos fazer um comparativo aqui mais uma vez com a medicina. A medicina se pratica onde? Em casa, consultório, ambulatório, enfermaria, hospital, um hospital especializado. Então, todos, né? Depende. Então, o que a gente tem que lembrar, né, é que existem hospitais por um motivo. Hospitais foram criados onde existem uma proteção contra micro-organismos, existem equipamentos, existem instrumentos, existem especialistas, né? E uma infraestrutura física também com guardas, seguranças, etc. Então vamos pensar da mesma maneira com relação ao tratamento espiritual. Basicamente, esse mesmo tipo de proteções e esse mesmo tipo de infraestrutura é necessário em uma casa, né, seja de umbanda, de apometria, uma casa espírita, para que possa ser feito atendimentos mais complexos, digamos assim. Se você está, digamos, com um encosto leve e você vai na benzedeira, né, do lado da sua casa, ou a sua avó, ou coisa do tipo, a gente entende. Mas, se você está com uma obsessão complexa e tentar fazer um tratamento desses na sua residência, você pode ter complicações, da mesma forma que se você tentar fazer uma cirurgia dentro de uma residência, né? Então, tem-se que tomar os cuidados adequados para os procedimentos adequados, correto? Então, em casa sempre é bom elevar a vibração, né? Fazer todas aquelas atividades que a gente viu no início, que elevam a nossa frequência, para a gente se tornar inalcançável pelas frequências mais densas, tá certo? Outra questão é com relação à terceirização de atendimentos. Então, eu poderia tratar um parente meu, né, um filho, uma filha, meu pai, minha mãe. A resposta, mais uma vez, eu depende, mas com um não, né, sendo a resposta de praxe, digamos assim. Por quê? Porque estaríamos infringindo a lei do livre-arbítrio. Sabemos que acima da lei do livre-arbítrio existem outras leis, como a da compaixão, a do amor, a do karma, etc., né? E a da evolução. Mas a gente tem que lembrar, né, desses conceitos que é a nossa própria vibração, a nossa própria vontade, o nosso próprio magnetismo que conseguem fazer realmente a mudança interna que a gente precisa para poder, digamos, se livrar de doenças, se livrar de processos obsessivos. Então, como já diria o nosso irmão mestre, pedis e obtereis, e tua fé te curou. Então, sempre é importante, né, que a própria pessoa esteja emanando essa energia, essa vibração para obter o seu próprio tratamento, tá certo? Temos um outro fator aqui que é muitos processos de doenças ou obsessivos são consequências de karma e são também para, de certa forma, fazer essa pessoa despertar para ela não ficar, digamos, acomodada no sofá assistindo televisão o dia inteiro, né?
ou não ficar acomodada sem evoluir. Então, por vezes, eu diria que a gigantesca maioria das vezes, a gente só evolui quando sente fogo no pé. Então precisa, né, o velho chute no traseiro ou alguma coisa acontecer para que a gente desperte, né, e mexa-se. As exceções são as mesmas que na justiça terrena. Então, menores antes da adolescência, pessoas inconscientes, em coma, suicidas em potencial e viciados em droga, né, em tratamento, eles já não têm, por vezes, né, a consciência, o discernimento para tomar decisões e voluntariamente quererem mudar de vida. Então, nesses casos, assim como um juiz pode determinar que um parente assuma a responsabilidade legal pelo indivíduo, na espiritualidade, né, se entende da mesma forma que a pessoa que não tem esse nível de consciência, quem está por perto, em volta, o seu grupo, a sua egrégora, digamos, o seu grupo karma, a sua família, podem influenciar e pedir socorro, né, em nome dessa pessoa, até que ela tenha essa consciência de volta e possa, então, ela própria dar prosseguimento no seu processo de evolução. Tá certo? Com relação à mediunidade, a gente já falou algumas coisas, né, desse tema, mas resumindo então aqui, né, o médium é um intermediário entre duas dimensões, ele doa energia densa, que é a nossa energia aqui de encarnados, né? A comunicação é feita através dos chakras que a gente tem. Essa mediunidade ela é bloqueada, digamos assim, pela tela búdica, para que ela não ocorra em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E ela ocorre, quando ocorre em qualquer lugar, em qualquer ambiente, é porque essa tela búdica está furada, digamos assim. Né? O desdobramento desloca os corpos e a tela búdica, então aí a mediunidade é aflorada, porque os chakras são então acessados. E ela deve ser exercida então no local energeticamente protegido, para que os nossos chakras, quando estão expostos, né, por causa dos dobramentos dos corpos e da tela, a gente não seja atacado e vampirizado por entidades que queiram sugar as nossas energias ou queiram bagunçar as nossas vidas. Tá certo? Acho que a gente já tinha falado um pouco a esse respeito, aqui foi só mais um resumo. E então, dentro da mediunidade, a gente tem a clarividência, que é exercida através do chakra frontal. Por que desenvolver a clarividência? Com qual objetivo? É por curiosidade ou por fins de caridade? Então, muitas pessoas já têm a clarividência como um dom, digamos assim, e muitas não têm e querem desenvolver para poder ver o que está acontecendo lá do outro lado, né, na outra dimensão. Temos que ter em conta que a mediunidade da clarividência é mais fácil de ser enganada por obsessores na terceira e quarta dimensão, digamos assim. Porque é relativamente fácil plasmar-se imagens quando se está na dimensão astral. Então, é possível você estar vendo coisas que na realidade não existem, vendo pessoas que parecem ser parentes seus, sua mãe que já desencarnou, algum parente, ver Jesus, ver, sabe, né, o que. E não ser, né, na realidade, ser coisas plasmadas para lhe enganar por motivos diversos. Então, ver para crer na dimensão, na quarta dimensão, né, na terceira e quarta dimensão, não é uma coisa que se pode afirmar que seja correta. Né? Não se pode confiar em tudo que se vê. Então, o que existe é que aqui na terceira dimensão, se você abre a sua clarividência,
você vai ver coisas densas, né? E aí essas coisas densas são entidades normalmente não muito agradáveis de se ver. Lembrando que os nossos mentores e as entidades que têm elevada frequência, elevada vibração, que exalam amor e caridade, não estão na terceira dimensão, né? Estão no alto da quarta dimensão e quinta em diante. Então, você tem que ter em mente se você realmente tem estômago, né, para ver tudo isso que você vai encontrar na terceira dimensão. Então, se você nunca teve vontade de trabalhar no Instituto Médico Legal e ver coisas, digamos, não muito agradáveis, eu sugiro você se colocar à disposição dos mentores e pedir a orientação deles, né? E que meio seja feita a vontade do que seja bom para você, não necessariamente aquilo que você quer, porque o que você quer, por curiosidade, por vezes, pode não lhe fazer muito bem. Tá certo? E com relação à incorporação, né? Bom, a gente já conversou que ela é feita através do chakra humeral, que fica atrás, nas costas, digamos assim, debaixo do seu ombro esquerdo, é por lá que é feita essa conexão. E existe uma tendência nos tratamentos espiritualistas agora de não ocorrer mais a incorporação em casas de apometria, em casas kardecistas, algumas também. Está se falando que não necessita haver esse tipo de mediunidade e que só pela, digamos, clarividência e intuição e usando da força mental se consegue tratar as entidades e não teria a necessidade de ter o desgaste do médium, porque sempre é drenado, né, um pouco da energia do médium quando ele faz a incorporação. Bom, a minha perspectiva pessoal, né, é que historicamente sempre se usou a incorporação para se dar aquele choque anímico, que é quando, através da energia então do médium, é restabelecido o corpo astral da entidade, né, do obsessor que está vindo, e isso facilitaria a sua recuperação no plano astral. Além disso, o médium pode promover, né, uma influência no corpo mental da entidade, fazendo com que ela mude ou altere a sua perspectiva com relação ao processo obsessivo, com relação à sua maneira de enxergar as coisas, né? Para que ela faça o famoso deixa disso e mude sua maneira de pensar e agir. A minha experiência pessoal é que os médiuns conseguem reciclar suas energias nesse processo, né? Realmente há uma perda de energia do nosso duplo etérico para auxiliar essas entidades, mas depois essa energia pode ser relativamente fácil de ser recarregada, né, através do prana da natureza. Então, a gente reabsorve isso da natureza com relativa facilidade. E a vantagem disso é que quando você drena essas energias que você tem no seu duplo etérico, essas energias mais densas, e você se recarrega com energias novas, né, do prana, você como está trocando o seu óleo, né? Então você é revitalizado na prática, tá certo? Bom, e com relação aos vícios, né? Os tratamentos em casas espiritualistas normalmente focam no corpo astral e por vezes também no duplo etérico. No corpo físico, a medicina é que estaria auxiliando aí com remédios, com processos para fazer uma desintoxicação, né, do corpo físico, mas a experiência
que a gente tem, e também tem referências disso, é de que a cura de um viciado tem que iniciar-se pelo corpo mental inferior, que lá é que fica, digamos, a raiz do problema, né? Então, isso não é fácil de ser feito e não é num simples estalar de dedos que se consegue. Mas os processos de tratamento de vício têm que ser feito basicamente em todos os corpos, né, impregna todos os corpos, mas focando, né, o início no mental inferior e, em paralelo, fazendo uma desintoxicação em todos os demais corpos. Existem normalmente, praticamente sempre, vínculos energéticos muito fortes entre a pessoa viciada e os vampiros, né? As entidades que também têm vícios semelhantes à da pessoa e que, quando a pessoa está lá, seja fumando, bebendo, né, etc, 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 outras entidades estão normalmente à sua volta, fazendo a mesma coisa e aproveitando para drenar um pouco desses fluidos, né, que a pessoa está na hora praticando. Então, os vícios, por esses vínculos energéticos, meio que arrastam quem é viciado quando desencarna para o umbral, para locais não agradáveis, né? Normalmente são os vales, não sempre, mas em geral. E esses vícios danificam a tela búdica. Então, facilitam aí a exposição dos nossos chakras para sermos drenados. Lembrando que o pior de todos os vícios é a maledicência, porque além de você estar se prejudicando, você está direcionando energias densas contra outras pessoas. E isso volta para você, rompe a sua tela búdica, densifica você, cria vínculos fortes com entidades e drena a sua energia. Então, eu lembro de uma fala uma vez do Papa Francisco, sugerindo a todos que, se forem fazer fofoca, mordam a língua. Então, eu gostei muito disso, eu meio que já tento pôr em prática e algumas vezes já tenho mordido minha língua, literalmente, e dói. Mas fico feliz quando mordo a língua, quando estou em vias de ou falando mal de alguém, porque isso na prática me ajuda muito a evitar de danificar a minha tela búdica, me densificar e estar causando mais problemas. Então, se tem alguma coisa que eu posso deixar aqui de conselho a todos, é seguir o que o Papa Francisco sugeriu para a gente ter mentalmente, né, essa coisa no nosso instinto, para na hora que a gente for falar mal de alguém, morder a língua, evitar de cometer esse sacrilégio, digamos assim, contra nós próprios e sofrermos menos consequências disso, tá certo? E para terminarmos essa apresentação de hoje, eu queria falar sobre essa questão de termos confiança no poder do bem ou não. Muitos espiritualistas e pessoas em geral falam das máfias do astral que dominam o mundo astral e indiretamente dominam também o mundo físico, controlando a tudo e a todos através de várias estruturas e sistemas, né? Então, existe o medo de abduções de ETs, né, que vão chegar aí numa nave e abduzir a gente, implantar um chip, né, fazer algumas coisas com o nosso chakra básico. Existe o sistema financeiro internacional, essa entidade que muita gente fala e que a princípio é dominada, né, por dragões, por magos negros, ou coisas do tipo. Existe a indústria farmacêutica aí produzindo vacinas e outros remédios que só fazem mal para a gente. Políticos, religiões, uma série de outras associações, digamos, que são dominadas por seres, né, maldosos
E aí temos coisas como já mencionei, a vacina, flúor, coca zero, sabe Deus o que, quanta coisa que é falado por aí, né? As teorias de conspiração que são colocadas dentro da gente para que alterem o nosso DNA e a gente fique subjugado como zumbis aí, né? Então, gente, vamos lá, né? Se a gente acreditar em tudo isso, que isso realmente é assim, então o que que o pessoal do bem, né? O que que a Confederação Galáctica, a Fraternidade Branca, as Legiões de Maria, os Exus, os nossos mentores, o que que esse pessoal todo está fazendo então, né? Tá todo mundo dormindo, o pessoal é incompetente, né? Não faz sentido, né? É a mesma coisa que a gente acreditar que aqui a gente vai sair na rua e vai ter sempre um ladrão, um corrupto, alguém do mal, né? Querendo nos atacar, nos ludibriar, nos roubar. Então, existem essas pessoas, esses indivíduos? Existem. Mas eles têm o poder total de fazer tudo isso que se propaga? Não. Então, a gente vai ficar com medo, trancado em casa, com medo de sair na rua, porque pode vir um ladrão? Não. A gente vai fazer o que então? Se precaver. Então, como que a gente toma precauções contra todos esses possíveis seres, entidades e coisas que possam nos fazer mal? A gente eleva nosso padrão vibratório, a gente eleva a nossa frequência, a gente ora, a gente faz o bem. E o que, que a gente então estaria fazendo dessa maneira? Estamos nos conectando com as entidades que nos protegem e que nos mantêm, então, vivendo aqui nesta terra, minimizando os nossos problemas. Lembrando que Jesus disse que o meu reino não é deste mundo, então existem realmente entidades querendo fazer o mal, mas não estamos desamparados. Lembrando também que esses grupos de psicopatas, que a gente diz que são as falanges do mal, eles brigam muito entre si. Não existe realmente uma coordenação de longo prazo entre eles para fazer o mal e nos dominar, porque o ego deles é muito forte e eles, antes de brigarem com o lado do bem, digamos assim, eles brigam entre si pelos domínios que eles já têm, digamos, né? E outra coisa que gostaria de chamar a atenção: se a gente realmente acredita que estão vindo seres, né, de outras dimensões, seres de outros sistemas, de outras galáxias para cá, né? Os kardecistas falam bastante que está vindo uh, uma legião de entidades de Alcione e outros lugares para vir incorporar aqui na Terra, para elevar o nosso padrão vibratório, para que a gente entre então no mundo de regeneração, certo? Então, será que eles, quando trazem essas entidades, né, todo esse montão de seres para encarnar aqui, eles vão encarnar aqui e ficar à mercê dessas máfias do astral? Não faz sentido, né, gente? E será que essas pessoas, por acaso, né, que estão vindo lá, sabe Deus de onde de Alcione que seja, os santos do passado, não podem também encarnar e trabalharem no sistema financeiro internacional, numa indústria farmacêutica produzindo vacinas e remédios, encarnar numa religião ou até irem para a política, alguns deles, para no meio dessas, digamos, associações que se julga serem malévolas, promoverem o bem, criarem coisas boas? Será que realmente o pessoal do bem está dormindo e não está fazendo nada para disseminar o bem? Então, um outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção, né? Vamos supor
que o pessoal do mal, né, desenvolvesse um aparelho eletrônico que nós todos usássemos e que colocássemos perto do nosso cérebro e dos nossos chakras aqui que comandam as nossas atitudes, né, a nossa mente. Vamos supor que um aparelho desse fosse então criado, né, e existisse para manipular o nosso cérebro. Será que vocês todos, nós todos deixaríamos realmente de usar esse aparelho? Será que a gente deixaria de receber essas frequências que podem fazer mal e nos dominar? E será que o pessoal do bem não usaria esse possível aparelho também para disseminar informações boas, para disseminar bondade, para disseminar palestras espiritualistas, coisas do tipo? Será que o pessoal do bem também não tentaria usar a mesma estratégia do pessoal do mal para disseminar boas frequências e boas coisas através desses mesmos instrumentos? Então, basta a gente se elevar a nossa frequência, que a gente vai sintonizar a rádio, a televisão, o programa, o que for, que seja adequado e bom para nós. Tá certo? O senso de medo, né, que esse tipo de informação dissemina por aí, gera ansiedade, gera depressão e gera suicídios se a gente acredita que não temos ajuda, que não temos ninguém que esteja olhando por nós, tá certo? Então, muito cuidado quando disseminarmos teorias, famosas teorias da conspiração, mas que subliminarmente colocam nas pessoas essa ansiedade e esse germe aí do medo, tá certo? Bom, por hoje é só. Muito obrigado e fiquemos todos com a luz.